Os familiares de Ivan e Helena foram visitar o filho do casal recém-nascido e ficaram assustados quando viram algo no rosto da criança. Seria um castigo? Por que ele nasceu assim? Deixe seu like e vamos descobrir. O sonho. Ivan e Helena começaram a sonhar em ter um filho logo quando se casaram, porém esse era um sonho que parecia estar longe de se realizar, pois a probabilidade da mulher conseguir engravidar era menor que 1%, já que ela tinha uma doença rara que não lhe permitia conceber uma criança. Além disso, eles não tinham condições financeiras para pagar um tratamento, pois custava muito caro, mas mesmo assim, Helena e Ivan não perderam as esperanças e continuaram fazendo orações e esperando pelo dia em que iriam conseguir realizar esse sonho. Em momentos de dificuldades como esse, muitos casais acabam se separando, mas o que você está conhecendo agora é diferente, e por isso eles continuaram tentando e tiveram um filho que acreditavam que era o resultado de um verdadeiro milagre. "Quando poderei ver minha esposa e meu filho?", perguntou o homem à enfermeira assim que seu filho nasceu. Ivan estava muito ansioso, mas mesmo assim esperou a enfermeira terminar de fazer os testes no bebê, e quando finalmente acabou, ele entrou no quarto e viu sua esposa com aquele tão sonhado bebê enrolado nos braços. Então se aproximou lentamente, dizendo a Helena o quanto ela o fazia feliz. Ivan continuou relembrando com ela o quanto eles tinham sonhado com aquele momento. Enquanto isso, Helena chorava de emoções, e agora, por ver Ivan daquela forma, no entanto, a reação do pai mudou quando ele viu algo diferente no rosto do neném, e por isso perguntou a Helena se ela já tinha visto aquilo. "Sim, isso é apenas uma mancha que cobre metade do rosto dele, mas é algo normal, apenas uma marca de nascença", disse ela. Desse modo, Ivan disse que já tinha visto crianças nascerem com manchas assim em outras partes do corpo, mas nunca havia imaginado que seu filho teria uma, e principalmente cobrindo metade do rosto. No entanto, Helena explicou que o médico disse que a mancha estava em um local inofensivo e que não afetaria o desenvolvimento do bebê, e além disso, existia a possibilidade dela desaparecer com o tempo, e sendo assim, não havia motivos para se preocupar. No entanto, Ivan ficou pensando no que os médicos e Helena disseram e só esperava que eles realmente estivessem certos. Por isso, disse que estava tudo bem e que iria parar de ficar pensando nisso, pois não suportava nem imaginar a possibilidade de acontecer algo ruim com seu filho. Mas o importante é que tanto o bebê como Helena estavam bem, e só o tempo faria Ivan se acostumar com aquela mancha em seu filho. Afinal, aquilo não iria interferir em nada na vida do menino. Porém, ele nem imaginava o que estava por vir. Vida nova. Ivan foi para casa preparar as coisas para aguardar o retorno de Helena quando tivesse alta. Sendo assim, ele se despediu e voltou no outro dia, quando estava terminando o horário de visitas, e levou sua família para casa, que não receberia nenhum familiar até que se acostumassem com um novo ritmo de vida. O bebê exigia muita atenção dos pais, e vale lembrar que é difícil para uma mulher de 38 anos cuidar de um filho sozinha. Por isso, Ivan a ajudava o máximo que podia quando não estava trabalhando, mas as coisas começaram a ficar difíceis com o passar dos dias devido ao cansaço. Então eles decidiram convidar a amiga de Helena, que seria a madrinha do bebê, para passar um tempo com eles. Glória ficou muito feliz com o convite e por isso não economizou nos presentes, mas quando viu a criança, estranhou aquela mancha e logo perguntou a Helena do que se tratava, que explicou que era apenas uma mancha de nascença que poderia desaparecer com o tempo. No entanto, Glória se mostrou insensível quando começou a comentar que aquela mancha poderia ser removida com alguns cremes. Além disso, mesmo estando claro que todos estavam desconfortáveis com aquele comentário, a mulher continuou dizendo que, com o tempo, a marca iria crescer e a criança seria zombada na escola. Naquele momento, a mãe se sentiu muito ofendida e magoada com aquelas palavras. Então disse que não tinha certeza de que a marca iria desaparecer, mas tinha a certeza de que seu filho iria se acostumar
amar e se aceitar como ele era, e por isso nenhuma provocação iria prejudicá-lo. Bom, se fosse meu filho, eu certamente removeria essa mancha, disse Glória. Então, novamente, Helena respondeu que aquilo não era uma má formação, e sendo assim, ela iria esperar até que o menino crescesse para decidir por conta própria o que era melhor para ele. Até que, finalmente, Glória percebeu que a mãe já estava com raiva e por isso decidiu ir embora. Ao chegar o final de semana, Helena começou a se animar para a chegada dos seus pais, irmãs e cunhados com quem ela sempre teve um ótimo relacionamento e por isso preparou tudo com muita alegria. Mas Ivan estava ciente de que todos os membros da família iriam fazer muitas perguntas e comentários desnecessários. Sendo assim, ele queria prepará-la com antecedência, só não sabia como fazer isso. Então, quando Helena chegou do mercado e começou a cozinhar, Ivan iniciou a conversa tão temida. "Você está pronta para a chegada de nossos parentes?", disse ele. Helena se mostrou mais ingênua do que Ivan esperava e disse: "É claro que estou. Sinto muita falta deles. E além disso, você se lembra da última vez que nos reunimos?". Era óbvio que ela estava otimista. Então, mesmo duvidando de como seria a reação dos familiares que estavam chegando, Ivan se calou e resolveu apenas esperar. O domingo chegou e os primeiros a baterem na porta foram a irmã de Helena, com o marido e 2 filhas, que não perderam tempo e logo foram acordar a bebê, chamada Eugênia, com muito barulho. Enquanto isso, Helena abraçava sua irmã e seu cunhado, mas quando todos entraram no quarto do bebê, rapidamente a expressão de alegria sumiu e deu lugar a de um susto. Helena não podia acreditar no que estava vendo, então esperou alguém dizer alguma coisa e já se adiantou avisando que não era nada grave e continuou dizendo: "Eu a amo muito, esperei por ela muitos anos e por isso o importante é que ela seja saudável". Pouco tempo depois, os pais de Ivan chegaram e o abraçaram parabenizando pela chegada da filha, mas ao ver o rosto do bebê no berço, eles simplesmente decidiram sair do quarto, dando a desculpa de que seria bom deixá-la descansar. Ali, Helena viu que eles não aceitavam sua filha como era, e para piorar, os pais dela também chegaram e já foram perguntando o porquê daquela criança ter nascido daquela forma. Além disso, outra conversa desagradável foi iniciada na parte da tarde pelo pai de Ivan, que afirmou que a filha do casal tinha um ponto desagradável no rosto. Acontece que toda a família tinha a mesma opinião de Glória e achava que algo deveria ser feito para remover aquela mancha, pois isso traria muito sofrimento e humilhação para a criança no futuro. Naquele momento, Helena e Ivan se posicionaram contra seus familiares e explicaram que não importava o que a criança tinha de diferente, pois se tratava da filha deles, e além disso, a pequena Eugênia não tinha nenhum problema de saúde, e sendo assim, eles deviam guardar as opiniões para si mesmos. Como já era esperado, todos ficaram em silêncio, afinal, o que dizer depois de um sermão desses? Até que finalmente o pai de Ivan decidiu falar por todos e tentou explicar que o espanto era normal, mas acontece que Helena já havia se cansado de tantas conversas como aquela e por isso se retirou e foi para o quarto chorando. A virada. O tempo passou e com o decorrer dos anos, Helena e Ivan se sentiam cada vez mais orgulhosos da inteligência de Eugênia, que ao completar 18 anos de idade, podia se gabar de falar 5 línguas, estar envolvida profissionalmente com a natação e, além disso, entrou na escola de avaliação com bolsa de estudos. Os pais estavam felizes em ver que toda a família estava assistindo de perto o sucesso da filha, que tinha sido aceita na Força Aérea do país. E um fato bem interessante é que a mancha que trouxe tantos conflitos para a família se tornou quase imperceptível, deixando a lição de que não devemos julgar as pessoas pela aparência. E falando em aparência, você já ouviu falar no bebê sereia? Bebês com essa condição nascem com uma espécie de cauda no lugar das pernas, mas o que acontece depois? Para descobrir, é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela e nos veremos por lá.